Seja bem-vindo para mais um Como Talk, que você sabe, é o nosso podcast onde conversamos sobre o universo da saúde. E hoje eu estou muito honrado aqui com a presença de doutora Vanessa Leal, que é mastologista, também cirurgiã geral e que veio diretamente de Muro Alto, da sua casa de praia, para poder participar aqui do nosso Como Talk. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Arthur. Agradeço o convite, agradeço poder estar aqui participando, fazendo esse bate-papo com você. Espero que esse bate-papo da gente ajude os nossos telespectadores. Eu sou muito agradecida pelo convite. Eu fico muito feliz de você estar aqui. E aí eu gostaria de aproveitar e começar, como nós temos vários estudantes de medicina, também jovens médicos que nos assistem e que estão pesquisando na internet sobre informações, sobre como eles vão conduzir suas carreiras. E aí eu queria começar exatamente perguntando, como foi para você no começo, como foi que você escolheu a sua especialidade, como foi esse início de carreira para você? Vou trazer aqui a minha experiência e talvez estender um pouco para... Porque existem várias formas de você escolher isso, né? A forma como eu escolhi foi baseada naquilo que eu me identifiquei mais. Eu não fiz a leitura do que me daria melhor qualidade de vida, do que me daria talvez mais status, do que teria um valor agregado de mercado maior, que também são formas de se escolher. Então, a rapaziada que está assistindo aí, eu fiz uma opção por uma especialidade que não é de acesso direto. Então, eu tive que fazer uma residência de cirurgia geral, que é uma residência que a gente sabe bastante pesada em termos de carga horária, de tudo, para depois acessar a mastologia. Eu já ouço alguns que a gente recebe estudantes, né? Eu trabalho em alguns lugares onde eu também recebo estudantes. Eu já ouço alguns estudantes falando, eu não quero fazer nada que não seja acesso direto. Realmente, você economiza aí alguns anos da sua vida. É verdade. É uma forma de escolher. Hoje, a gente tem muitas universidades particulares, às vezes o acesso desse aluno é um pouco mais tarde, né? Ele já tem outra formatura e foi fazer medicina. Então, realmente, para esses que já tem mais pressa de entrar no mercado de trabalho, muitas vezes é uma forma de escolher, é pensar nas especialidades de acesso direto. A gente tem ortopedia, a gente tem anestesia, a gente tem ginecologia obstetrícia, a gente tem otorrino, então a gente tem algumas. E existem as outras que a gente realmente vai ter que fazer uma clínica médica antes, uma cirurgia geral, para acessar. No meu caso, eu sempre fui apaixonada pela cirurgia, né? A gente brincava na universidade que a gente não escolhe ser cirurgião, a cirurgia escolhe a gente. É verdade. Né? Verdade. Você sabe que vocacional. É vocacional. Você sabe que entre nós da área de saúde existe essa brincadeira, né? Você não escolhe ser cirurgião, você nasce cirurgião e a cirurgia te captura por perfil, por uma série de coisas, né? Ela lhe conquista. Né? Exatamente. Então, assim, eu sempre... eu não quis definir muito cedo, porque eu queria sair da faculdade, eu fiz federal, eu queria sair com o maior espectro possível de tudo que eu pudesse saber sobre medicina, até porque eu sou uma apaixonada pela medicina, são poucas as coisas na medicina que eu realmente não gosto e não faria, mas eu queria sair com uma noção bem ampla. Mas tudo que era cirúrgico me encantava. Então, por exemplo, eu ia fazer um rodízio de ginecologia obstetrícia. Quando entrava a ectópica, que é aquela gravidez na trompa, que você precisa operar a paciente, quando entravam as coisas cirúrgicas, eu ia apaixonada. Meu olho brilhava, Então, foi meio que isso. A mastologia veio depois, um pouquinho mais madura, que eu cheguei a pensar em cirurgias oncológica, digestiva, mas aí você também pensa no tempo que você vai ser mãe futuramente, que você precisa chegar em casa um pouco mais cedo. Existem especialidades que realmente sacrificam um pouco mais. E eu acho que a mulher pode ser o que ela quiser, mas a gente sabe também que, às vezes, a sobrecarga em cima da gente é um pouco maior. É alta. Então, isso a gente também tem que pensar na hora que escolhe uma especialidade, né? É verdade. É verdade. Até porque a vida não é só trabalhar, né? Não pode ser, não né? Pode ser. Ela acaba sendo muito isso. Essa é uma observação importante, que eu acho que resume o que você me perguntou para quem está assistindo a gente e ainda está pensando no que vai fazer. Pense que você vai carregar isso o resto da sua vida e que, predominantemente, o seu tempo vai ser consumido pelo seu trabalho. Exatamente. Né? E que a gente não pode ir trabalhar pensando na hora que a gente vai sair. Imagina que a gente escolhe alguma coisa... que é outra forma de escolher. Tá pagando melhor hoje, até porque isso é cíclico. Paga melhor hoje, daqui a pouco cai, daqui a pouco... 20 anos que você ainda está no meio da sua carreira. No meio da sua carreira, de repente mudou, né?
Mas, assim, é uma forma de se escolher e muita gente fala, não, eu vou fazer, por exemplo, cirurgia plástica, dermatologia, porque você tem muito procedimento agregado e quando Isso, você aí eleva o ticket. eleva o ticket. Mas lembre-se que a gente não pode viver dizendo, eu estou doida que meu horário de trabalho acabe. Na verdade, eu né? acho que esse é o grande problema para quem escolhe a sua carreira baseada exclusivamente na remuneração, principalmente na área da saúde. Mas vale para todas as áreas, isso aí vale para qualquer profissão que você for escolher. Então, exatamente isso. Eu vou fazer agora cirurgia plástica que está em alta. Mas, feito você disse também, cirurgia é vocacional. Se você não tem vocação para aquilo dali, Cirurgia não vai é vocacional ser. e ainda cirurgião, a Eu plástica acredito tem... que, na verdade, medicina em geral é é vocacional. vocacional. Tanto é que eu sou filho de 2 médicos E e não nenhum dos quis. filhos quis. Nenhum dos Talvez filhos porque quis. conhecesse a fundo a O realidade, lado de lá, né, da coisa. o backstage, né? Backstage, Porque exatamente. existe muita a lenda do que A glamorização. a romantização, a glamorização, que na verdade a sua lida diária não é essa. A sua lida diária é com dor, é com sofrimento, é com escassez de recursos, porque você não começa. As pessoas pensam que elas vão se formar em medicina e vão estar lá no consultório, né, Isso, aquele cheio, consultório chique, top, lindo, chique, tudo maravilhoso. até Cheirinho exclusivo. cafezinho na recepção. Mas não lembra que tem que passar Pelo HR, pelo SUS, né, pelo Getúlio, exato. né? O seu consultório não enche, isso é uma gestação. Você, para encher um consultório, você primeiro banca muito tempo esse consultório, espera o paciente Pega o chegar dinheiro do plantão para para pagar o consultório, até que você fique conhecido, até que as pessoas te reconheçam. Ou então te encaminhem. trabalha quase de graça para as operadoras de saúde, para plano de saúde, para receber. Exatamente. Né? Aí, obviamente, para ter um volume de atendimento, fazer um certo nome para depois poder. Você trabalha com privação de sono. A gente sabe que quando você se priva do sono, no outro dia você está, né, estressado, cansado. Isso, então, imagina você fazer uma coisa que você não gosta. Porque vamos aqui ao exemplo da plástica, que hoje tem um ticket realmente maior. As pessoas que vão para um plástico já sabem que não vão poder usar o plano, então já vão dispostas a pagar. Particular, exato. Mas veja, são cirurgias às vezes de 6, 8, 10 horas. Agora que eles usam a tecnologia para ajudar nas lipos e tal, Renuve e assim vai, são cirurgias que chegam a 8, 10 horas. Ele está ali sem comer, sem beber, em pé, cansado. Cansado, a lipoaspiração. Um nível de tensão alto, uma responsabilidade altíssima, entendeu? Você tem um paciente extremamente exigente, porque ele não está doente. Isso. Você também tem que ter perfil. Ele é cliente. Ele é cliente, ele não é paciente. É diferente. Ele está pagando o processo todo. Todo. E assim, os fins não justificam os meios. Ele quer o fim, ele quer o resultado, independente do que seja. Exato. Então, você também tem que ter perfil para lidar com esse tipo de paciente. Isso. Então, assim, são várias as nuances que não é assim, vou fazer, porque senão a sua vida vai virar um inferno. A verdade é essa, entendeu? Porque você faz predominantemente na sua vida, no seu dia, o seu tempo é dedicado ao seu ofício. E aí eu talvez aqui vou me alongar, mas assim, eu entendo o nosso ofício como um lugar de serviço ao próximo. A gente tem que entender que todos nós viemos para servir. É isso que nos edifica, nos conecta, é isso que nos faz aprender, é isso que nos faz prosperar, crescer na vida. E é nesse lugar de serviço que a gente tem que estar. Então, imagina que você está ali. Isso vale para tudo, viu, gente? A gente está falando de saúde. Isso vale para mim também. Vale para minha função, eu sou prestador de serviço. Claro. Então, eu também tenho. Minha função é servir ao meu cliente. Quanto melhor os resultados que eu consigo trazer para o meu cliente, melhor eu estou E se você entende que se você melhora o meu resultado, você melhora talvez a minha qualidade de vida, você melhora a minha relação com a minha família. Então, veja que coisa divina. Veja que coisa gratificante. Se você for olhar, Arthur, na natureza, tudo está a serviço, né? Uma árvore, ela não dá fruto para si, ela dá para o outro. Eu falo muito, eu já falei isso numa palestra que eu fiz. Veja, o próprio animal, o leão, ele corre para conseguir uma presa. Quando ele se sacia, ele sai e deixa para o próximo. Essa escassez, ela é muito do ser humano. A gente não vive na abundância, a gente vive na escassez. E vive com a coisa de tudo tem que ser para mim, sou eu, sou eu, sou eu. Na verdade, não é. É o outro, é o outro, é o outro. E é a partir daí
que o fluxo de energia vem e que você cresce, que você tem prazer. Como é gratificante ajudar. Eu tenho percebido isso cada vez Cada vez mais. Com E o passar do tempo, e a gente vai se amadurecendo dentro da profissão, da nossa carreira, você começa a entender exatamente isso. Quanto mais eu ajudo os outros, mais ajudado você é, mais você melhor cresce. para mim. Às vezes por outras vias. A gente às vezes não sabe nem explicar como é exatamente que funciona isso. Isso é flow, é é energia, né? Então, assim, eu estava numa palestra que eu estava dando e tinha uma menina que fazia brownie para vender. Veja como isso cabe em todas as profissões, quanto mais na nossa que trabalha com saúde, com outro doente, com outro fragilizado. Eu estava dizendo a ela, veja, uma coisa é você mexer uma panela, dizendo, ai, que horror, tô doida para acabar isso, que inferno tá aqui, não, vou fazer esses brownies para acabar, para sair. Imagina você pegar essa mesma panela e dizer assim, eu estou aqui realizando o sonho da vida de alguém. Esse brownie vai compor, às vezes, a mesa de um noivado. É a história de vida do outro. Vai compor a mesa de um aniversário de um ano, que às vezes uma mãe... A energia... Você vai compor um aniversário de um ano, de repente, que a mãe passou um ano inteiro juntando dinheiro para realizar aquele sonho. Exato. Então, quando você entende que você está entregando muito, você vê prazer no que você está fazendo, você não olha o outro como o seu problema, porque imagina um médico que escolhe medicina sem amor, escolhe uma subespecialidade, talvez pensando na remuneração ou qualquer coisa, ou no mercado ter mais espaço. E aí, quando chega o paciente, que também a gente sabe que isso existe, aquele outro é um motivo do meu ódio, né? Eu tenho mais um para atender. Então, em vez de ser, meu Deus, graças a Deus eu tenho mais um para atender. E mais um problema. Porque o paciente chega lá com um problema. Ele chega. E no seu caso, um problema grave. Grave, normalmente câncer. Problema complicado, já vem desgastado emocionalmente, a família toda, né, já vem sofrendo com isso. O medo da mutilação, porque quando a gente fala de câncer de mama, a mama tem essa pegada da feminilidade, da maternidade, do outro, do objeto, de ser uma área de prazer para o outro, né? Então, são muitas coisas implicadas que a gente tem que estar ali preparada, resistente até para apoiar. Só que você apoia da hora que acorda, da hora que deita, né? São vários. Todos os dias, o dia todo. Quase todos os dias da semana. O dia todo, né? Então, você também tem que estar... Isso. Não, você é vocacional. Eu não consigo. Por exemplo, a gente está vendo, obviamente, uma taxa de natalidade muito alta de novos médicos, né? Vejo muita gente criticando, é uma coisa que a gente vai ter que ver como vai evoluir, não vou nem entrar nesse mérito, mas muita gente buscando o glamour da medicina, né? Então, muita gente buscando o status de médico, obviamente, uma remuneração alta que a medicina ainda tem, a gente não sabe até quando, mas ainda tem uma base, vamos dizer assim, um piso relativamente alto. O médico, mesmo não sendo um medalhão. Não, mesmo não tendo essa visão empreendedora, assim, isso é um discurso meu, na verdade, muito antigo. Eu sempre disse isso. O médico que tem uma visão empreendedora, ele fica milionário. Mas aí ele fica como empresário. Como empresário. Ele virou empresário, não é com a medicina. Ele tem a visão empreendedora. Ele tem a medicina e ele usa aquilo dali para as visões de empreendedorismo dele. O médico que não tem a visão empreendedora, vamos dizer, aquela carreira tradicional médico, sai da residência, vai, obviamente, gera seu vínculo público, tem seu consultório e trabalha ali, vínculo público-consultório. Esse nunca vai ficar milionário. Nesse ritmo, jamais. Mas ele também nunca vai ficar pobre. Não, passar necessidade não vai. Não vai. Vamos dizer que ele ganha ali, no mínimo, seus 15 a 20. Certo? No mínimo. Então, é um salário que muita gente gostaria de ter. E entra na medicina pensando, eu vou ter esse mínimo e, obviamente, depois eu vou tentar ganhar mais. Mas não é uma vida por esse dinheiro. Porque a medicina ela é mais complexa. Ela é vocacional. Eu acredito cegamente nisso. A pessoa que entra ali pensando no status e na remuneração, eu acho que ela vai ter uma vida meio sofrida. Ou ela corre logo para o lado do empreendedorismo e vira empresária da saúde, ou ela
E você A sabe que felicidade dela vai ser difícil. a gente também, acho que não é para esse podcast, mas a gente sabe a quantidade de médicos que também sofrem de depressão, se Burnout suicidam, absurda. burnout alto, Absurda. suicídio, Síndrome síndrome do pânico, dependente de de vários vários medicamentos, medicamentos. de drogas, É, né? E aí a gente não entra muito no mérito das drogas ilícitas, mas nas drogas às quais eles têm acesso. total acesso. Total acesso. Total. E o índice de suicídio Alto. altíssimo. Alto. Muito alto. É porque você é o que eu digo, né? Você tem que estar encontrado na vida. E quando você fala, assim, sobre, vamos dizer, 15, 20 mil, aí você diz, ganha 15, 20. Um médico para fazer 15, 20 mil, ele está trabalhando todos os dias o dia inteiro. E você tem Nesse outras ritmo, profissões. consultório, E você vínculo tem público, outras plantão. profissões, e aí eu não estou querendo aqui entrar também no mérito, porque eu sei que tem. A grama do outro sempre é mais verde, né? E claro que toda profissão, se a gente chamar aqui um colega da área, ele vai dizer, mas não é bem assim. Mas você tem hoje tantos concursos aí da área jurídica, às vezes de nível até técnico, que você vai trabalhar 6 horas por dia e você vai ganhar E esses vai mesmos ganhar 12. também. Se somar os benefícios e etc. E você vai ter qualidade de vida, você vai trabalhar num lugar controlado, você vai trabalhar num lugar que você tem prazer. Porque o problema que a gente também passa é a nossa condição de trabalho. Não é só a carga horária. São as condições de trabalho que são dadas para a gente. Você vive gerenciando o caos. Você gerencia a falta. Sempre há uma demanda, e a gente está falando mais de SUS nesse caso, sempre tem uma demanda muito maior do que a oferta que a gente é capaz. Você está sempre fazendo escolhas difíceis enquanto você trabalha. Verdade. Né? Você está com a superlotação na sua porta, você às vezes quer uma água, não tem um copo para você beber, nem tem. Às vezes é equipamento de Você- uso, de dia a dia, De dia a dia. gases, coisas E você está ali com uma básicas, vida na sua frente precisando salvar. E se você vem para o. Você está falando aí da parte do paciente, essa eu nem falo. Mas a própria parte do médico, você vai dar um um plantão. estar médico desorganizado, não 100%, nem limpo às vezes. Um quarto, porque você vai estar dando plantão, aquele quarto do recesso, do descanso. Não tem um lençol, você não tem um copo para beber uma água, você não tem uma água às vezes, você tem um escorpião ali dentro. Então, assim, bem-vindo, né? A vida não é não é Olha tão aí, estudantes de romantizada. medicina, para vocês. Quem está pensando em entrar por conta do glamour de ser um doutor, por conta do salário piso, escutem isso que a doutora Vanessa está dizendo. E a gente, como autônomo que somos, e assim, nós não somos só autônomos, nós somos vendedores da nossa hora. Diferente de qualquer outra profissão que você vá, qualquer outra não, de várias outras, ou do próprio empreendedorismo, se eu não chego a esse consultório para atender a paciente, acabou, eu não posso ficar doente. Entendeu? Porque se você não chega para operar ou você não chega para atender, acabou o seu recurso. Verdade. Por isso que a gente precisa. Vende a hora. Você vende a hora. Né? Nesse plano de carreira. Nesse né? plano de Tanto carreira. é que eu venho há muitos anos Nesse trabalhando plano de com os médicos para a gente mudar um pouco disso. Né? Tanto trabalhar a elevação do ticket médio do médico e do profissional de saúde, como construir estruturas para ele gerar escala. Né? Porque senão é aquilo. Por exemplo, eu volto a dizer, eu sou filho de médicos. Meus pais viajavam, consultório fechado. Você faz a Por conta. exemplo, meu pai é cirurgião, está viajando, não tem cirurgia, não está ganhando. Tá vai para um congresso, exatamente, vai para um congresso, investir em estudo. passa 4 dias lá, são 4 dias consultório fechado, são 4 dias sem cirurgia. Isso. Né? Investindo em estudo. E deixando de ganhar dinheiro. Exatamente. Né? É normal, tudo bem. Agora, isso faz parte desse plano de negócio de alguns médicos. Isso. Né? Da maioria dos médicos. Da maioria dos da médicos. Imensa A maioria. gente tem quebrado isso, né? Eu venho trabalhando isso já há alguns anos para a gente mostrar para eles que existem outros planos de negócio também. Você não precisa seguir aquela carreira tradicional que foi desenhada lá atrás, inclusive nem pelo próprio médico que tinha uma visão empreendedora. Foi desenhada lá atrás pelo Ministério da Saúde. Arthur, na verdade, você tocou numa coisa assim, você usou uma palavra aí que você veja como ela chama a minha atenção. Porque pra gente é difícil desconstruir. É muito difícil você se abrir ao novo. Você falou assim, um plano de negócio. O problema é exatamente esse. Não tem. Não, já começa pelo negócio. Entenda, nós não fomos forjados para aceitar a medicina. A medicina, como ela tem um fim muito nobre, a gente ficou na nobreza dela
E as faculdades... Veja, você faz uma faculdade que não te ensina nada de empreendedorismo, nada de administração. Ela te ensina a ser cientificista. Ciência a gente estuda muito, tudo que é, né, é comprovado cientificamente, trabalhos, é muito livro e muita vontade de fazer dar certo e de salvar o paciente. E de fazer medicina. E de fazer medicina. Só que quando você sai dessa faculdade, aí vale para os nossos novatos, entenda, você virou empresário e não percebeu. Porque mesmo que eu não faça uma empresa onde alguém trabalhe para mim, no sentido de outros médicos trabalhando para mim, você abriu um consultório. Esse tal consultório bonitão. É uma empresa. Ele é uma empresa. Tem uma secretária. Você tem uma ou mais de uma mais. secretária. Você tem um call center. Você virou CNPJ. Você precisou ter um contador. Você tem uma causa trabalhista quando você demite, às vezes, essa pessoa. Você precisou de um advogado. É empresa quando igual a chega um. nesse momento, o médico está desesperado. Isso. Porque ele não foi preparado para isso. Vários assim. Nesses totalmente momentos de desespero. Arthur, olha, peguei a minha secretária fazendo alguma coisa errada ou não estou satisfeito com ela, preciso demitir, não sei como você me falar. Não sei como contrato uma nova. Não sei como conduzir essa demissão, não sei como abordar a funcionária. Dela, como é que eu faço, como é que eu vou pagar tudo, medo de causa trabalhista, né? Porque para ele é uma coisa muito nova. Só que, na verdade, ele já está dentro desse meio há muito tempo, só não se deu conta. Mas você é jogado na boca do leão sem qualquer preparo. E ainda com uma cultura que hoje vem mudando. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não vou dizer quantos anos eu tenho de formada, não. Não quero. Mas, assim, a gente foi formado, por exemplo, você falar em negócio, cliente, pra gente, assim, venda, entenda uma coisa que pode doer, mas que eu só vim entender agora. Somos vendedores, vendemos serviço. Vendemos serviço. Quando você está com alguém no consultório... Igual a mim. Quando você está com alguém no consultório, essa pessoa está ali avaliando sua habilidade técnica, avaliando sua habilidade de condução, de abraçar os problemas que ela traz. E ela vai escolher se quer você ou outro. E isso não é uma venda? Agora, fale para o médico que ele é um vendedor, ele diz, não, jamais. Não sou. A gente rechaça qualquer coisa que ligue a nossa profissão a negócio. Isso. Porque foi isso que ensinaram a gente. Só que é dali que... Aí a rejeição tão grande de tantos colegas em relação àquele médico que se destaca na internet, que faz um trabalho ativo de marketing, que começa a aparecer mais, e aí gera uma revolta com tantos outros médicos, dizendo, ele é marqueteiro. Eu trabalho desde 2010, eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar nessa área, Vanessa. Eu acompanhei todo esse processo de perto, na pele, porque eu era o cara que dizia que você tem que ser vendedora. Então, quantas vezes eu já escutei, Arthur, mas é porque tu não é médico, tu não sabe como é. Eu digo, eu sei, mas eu analiso os números, doutor. Tu precisa aumentar teu faturamento. E tu só vai aumentar teu faturamento, inclusive a nível de excelência de entrega e de satisfação do teu paciente, quando tu entender a jornada do paciente. E a venda tá nessa jornada. Se tu não vende, tu não tem paciente, tu não consegue entregar. Se tu vende... Tu monta, inclusive, uma estrutura pensando na satisfação do teu paciente, porque ele vai ser um influenciador que vai trazer outros pacientes para você e ele vai ser a principal função do seu trabalho é tornar deixar esse cara satisfeito. E você tem que pensar nisso da porta de entrada à saída. É o que eu falo às vezes com a equipe. Eu digo, gente, isso aqui é como um voo. Não adianta o piloto ser experientíssimo, fazer um voo maravilhoso, um pouso, uma decolagem maravilhosa, e a aeromoça está tratando ele mal. Então, é a jornada da recepção ao pós-venda. Porque você, depois que você opera ou que você atende esse paciente... A jornada, ela vai... Ela segue até o fim da vida, da sua carreira. Isso. Porque esse paciente chegou hoje aqui para você, se curou, tá ótimo, tá feliz. Daqui a 5 anos, ou ele volta, ou chega o marido, ou chega o pai, ou chega o filho. Às vezes a gente já tem os filhos. Olha, minha mãe ou meu pai já me disse que é você. Exatamente. Mas, Arthur, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que você tocou num ponto muito importante, e é essa desconstrução, porque você está falando com alguém
extremamente conservadora. Isso Não, isso você é um está no despertar. processo, você está no processo. Mas é um despertar tão tardio, né? Tantos anos depois. Mas entenda a resistência, porque é uma resistência cultural do meio mesmo. Você falou aí essa questão que eu achei muito interessante de a gente precisa entender que a gente faz a venda, sim, que a jornada do paciente é importante, sim, que a gente precisa estar atento a isso, que a gente precisa estudar outras coisas que não sejam só medicina. Mas Exato. quando você fala do colega que é visto como um charlatão, vamos dizer assim. Não, charlatão não. Marqueteiro. Um marqueteiro. Charlatão é se ele não conseguir entregar ou não for capacitado para fazer a entrega. Pronto. Aí, ele não é charlatão. Aí é o ponto onde eu quero entrar. Talvez lá no começo da internet, o que a gente via muito enquanto médico eram esses colegas que às vezes não tinham residência médica, tinham feito uma especialização, tinham estudado talvez um pouco menos, tinham feito uma jornada menor do que a nossa científica, era quem muito se destacava. Daí talvez tenha vindo essa imagem do o que está fazendo marketing é um marqueteiro, é o que não é muito capacitado. Que não tem nada a ver. Eu acho que a gente precisa desconstruir. Nem naquela época tinha a ver e nem hoje tem a ver. Porque é o seguinte, a internet é um ambiente democrático. Não tem, de fato, você não precisa ser tão capacitado tecnicamente na medicina para se destacar na internet. Muitas vezes não. Não precisa. Você precisa ser marqueteiro, comunicador. Comunicador, exato. Vendedor e comunicador. Sedutor. E encantar o seu público. E às vezes você não tem uma bagagem científica tão grande. Por isso a gente tinha tanto preconceito. É o que eu sempre disse para os meus clientes e para os médicos que eu converso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu pode ser um excelente médico, um cara top e ser um excelente comunicador. E esse é o cara que eu quero trabalhar. Que é para onde a gente está olhando agora. Ninguém disse que ele não tem que investir na educação continuada da medicina, da área dele, da especialização dele, das novas tecnologias que também estão surgindo cada vez mais rápido. Ele tem que estar sempre atualizado. Esse é o básico. Ontem eu fui para uma cirurgia com um colega também, um cirurgião, um colega seu, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, falando sobre isso, sobre marketing, posicionamento e tal, e falando sobre hoje você ser um bom médico, se você for um cirurgião, ser um bom cirurgião, se você for um cirurgião plástico, ser um bom cirurgião, é o básico. Esse é o básico. Tu tem que ser. Porque é o seguinte, mesmo o charlatão que a gente já viu, pronto, aquele mesmo charlatão de lá atrás, ele não existe mais. Ele não existe mais. Até porque... Então, o plano dele, um plano, vamos chamar de plano de negócio, é um plano de curto prazo. Ele tem que bombar rápido, ganhar o máximo de dinheiro possível, porque vai estourar, vai vir queixa, vai ter caso que vai dar errado, é paciente insatisfeito. Na verdade, eu acho que está na hora de nós, médicos tradicionais, né, e tal, entendermos que se você está dando espaço, se você está dando não, se o espaço está aí para o charlatão, por que não para o que tenho que entregar? Exatamente. Eu tenho que estar aqui. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que entregar. O charlatão só conseguiu espaço porque os bons bons não estavam lá. Exato. Porque no dia que os bons estivessem lá, brigando pau a pau com a audiência, conquistando seu público, sua audiência, seu paciente, o charlatão ia desaparecer rapidamente. Arthur, eu vi o bom ia subir. Eu tenho um mentor, eu sou mentorada, que ele falou uma coisa que para mim mudou a chave na minha cabeça. Foi onde você talvez tenha visto eu começar a fazer uma coisa de digital maior. Eu achei maravilhosa a colocação dele. Ele disse assim, olha só, isso aqui é um microfone. Eu estou falando para uma plateia, estou dando uma palestra ou uma aula médica. Eu sem microfone, eu tenho que gritar, eu tenho que me esbaforir para fazer a minha mensagem chegar. Eu com microfone, eu amplifico isso. Agora, muda quem eu sou? Muda meu tamanho? Não. Muda quem eu sou? Não. Só amplia a sua mensagem. Só amplia a minha mensagem. Mas não muda quem eu sou. Não. É onde entra a coisa do você cientificamente bom. Entenda, na hora que você pega o microfone, seja muito bom. Porque você está amplificando a sua voz. Ela está chegando mais longe. O que é bom e o que é ruim. Se eu estiver amplificando o nada, o que eu não tenho para entregar, todo mundo vai entender. Todo mundo vai ver rápido. Todo mundo vai ver rápido. Então, na verdade, é assim, com microfone, sem microfone. Com microfone, sem microfone. É um médico com internet e ele esperando o boca a boca.
Gente, foi o tempo, né? Foi o tempo que você esperava um consultório encher pelo boca a boca. Você está tentando fazer isso no grito e não no microfone. E quando a gente vê, só para eu encerrar aqui, que a maioria dos pacientes que chegam para a gente hoje, a imensa maioria, ou ele te escolheu pela internet, pasme você, eles escolhem. Claro. Eu já tive paciente que me disse assim, eu escolhi a minha obstetra, a que ia fazer o parto a nossa fonte de informação hoje em dia. Onde é que tu busca informação? Qualquer coisa que tu quer saber, qualquer coisa, tu puxa teu celular e vai pesquisar. E aqueles que não te escolhem pela internet, eles te escolhem de alguma forma. Por quê? É assim, é uma vizinha que disse assim, vá para minha mastologista, dá o meu nome e o de mais uma ou duas. O que define para qual das três ela vai... É a internet. É ela te olhar antes no Instagram. E conectar contigo. Gostar da forma como você se coloca, como você fala. Hoje em dia tem empatia. 100%. A não ser, óbvio, eu vou numa emergência. Beleza, você não escolhe. Vai ter quem tá lá, né? Mas a partir mesmo do plano de saúde, você vê quais são as opções lá e vai dar uma olhada. Quem é que eu me identifico? Isso. Com quem que eu me conecto? Quem eu vejo que tem a capacidade de atender a minha expectativa. Que é uma expectativa muito mais ampla. É o que eu falo, não é só o exame da mama. Tudo bem, eu sei fazer o exame da mama. É claro que todos os meus colegas que são especialistas de fato sabem fazer. Mas o que diferencia me escolher ou escolher o outro, ou escolher o outro e não me escolher? É o resto, é o que ela consegue ver ali na internet. É a forma como se coloca, como fala, como abraça, como recebe. É identificação, amigo. Não tem para onde. É fato. Dentro da minha mentoria, a gente faz essa análise e estrutura completa a jornada do paciente, inclusive até o pós. E a internet, ela aparece em vários pontos de conexão nessa jornada do paciente. Porque, feito você disse, tu pode receber a indicação da tua mãe, da pessoa que você mais confia no mundo. Olha, vai em doutora fulana de tal. Primeira coisa que você faz é quem é fulana de tal. Bota logo no Instagram ou vai para o Google pesquisar. Nesse caso, quando é uma indicação, é pelo Instagram normalmente. A pessoa já bota o nome no Instagram, já vai ver quem é o médico. Já clicou ali no perfil, já vai ver conteúdo desse médico. Primeira coisa que ela vai ver, obviamente, é a bio. Deixa eu ver o que é que ele está dizendo. Primeira coisa que bate o olho dela na sua foto de perfil. Ali você já está comunicando. Ali, é a comunicação não verbal. Não, né? Ali você já está comunicando. Se aquela foto já, de qualquer forma, já repelir a pessoa... Já não é você. Já não é você. Né? Então já começa dali. A bio, a mesma coisa. Você tem que ser claro ali e já dizer o que é que você resolve para aquela pessoa. E os conteúdos é exatamente onde a gente escolhe. Deixa eu ver o que é que a doutora Vanessa fala. Ela fala sobre. Ela está falando aqui exatamente sobre o que eu tenho. Ou exatamente sobre os sintomas que eu estou sentindo. Né? Ou então, ela está falando aqui sobre aquele assunto que eu pesquisei. Tudo isso conecta com a pessoa. Para dar a segurança para ela de entender que é você a pessoa que resolve o problema dela. É isso que a gente tem que posicionar na internet. Né? Se a gente for ver assim, falando por alto, não é tão complexo. Mas a gente tem determinados tipos de conteúdos que tem que impactar em determinados pontos da jornada do paciente, que é para, obviamente, facilitar ele a tomada de decisão de escolher você e não o outro. Então, é fundamental. A internet, hoje em dia, ela não tem como ser negligenciada. Você não tem como enfiar a cabeça no buraco e fingir que não existe. Você está perdendo. E, na verdade, assim, talvez a gente tenha... Tanto que esse pessoal mais novo, mais jovem, já entra digitalizado. Na verdade, já vem da faculdade. Já vem da faculdade. Construindo posicionamentos. Exatamente. A gente que já tem aí 15, 20 anos de estrada, formado e tal, a gente não foi, né? Mas a gente também é de uma época onde a gente tinha 140 médicos sendo formados em Recife. Eram 70 na primeira entrada da Federal, 70 na segunda entrada. 140 por ano. Por ano na Federal, 140 na UPE. E acabou. 280. Hoje em dia a gente está indo para quase 1.800, não são 800 médicos por cidade. Já perdi as contas, porque cada hora abre uma universidade abre uma nova, em algum interior, lugar. Tá abrindo muito também. Em vários lugares. Então, assim,
na nossa época era muito confortável. Você, antes de sair da faculdade, o pessoal já estava lhe ligando. A pessoa, de verdade, Arthur. Na residência De já estava verdade, atuando, Arthur, né? se eu chegasse aqui e eu achasse que eu não gostei do lugar que eu estou trabalhando para alguma. Ah, eu vou procurar outro. Tinha outro. Tinha. Hoje em dia, sabe Não. o que que acontece? Eu que faço gestão no SUS, eu sou do hospital, de um hospital público, do né? Agamenon, exato, que é um dos grandes 6 do estado. Lá eu fiz gerenciamento muito tempo da emergência, mais de 5 anos, peguei a pandemia à frente da emergência. Hoje ainda faço gestão, mas estou na parte ambulatorial. O que eu mais recebo é aluno que acabou de se formar me mandando mensagem perguntando se eu tenho plantão extra para ele. Porque ele não está mais... Eu não estou falando de consultório cheio, não, gente. Eu estou falando de plantão de porta. Plantão de porta de emergência. Isso. Que ele não está conseguindo se colocar, às vezes, em Recife. Já está tendo que... Os interiores próximos, idem. Difícil, se você vai para Carpina, Pau d'Alho, interiores Já que você não é- tem, não é tão você já fácil, não é tão fácil. Né? Você já precisa andar um pouco mais para conseguir. Então, a gente também tem que... Olha só, Arthur. Até sobre isso, eu tenho clientes que no começo do trabalho vieram, inclusive, por causa disso, dizer, Arthur, eu tenho que atender 2 vezes no mês em Arco Verde, que é 270 quilômetros daqui. Ah, eu vou mais de uma vez na semana para cidades no interior também, de 200 quilômetros e tal. É um desgaste. Total, né? Né? E um E risco, outro né? risco. Você, depois de um plantão de 24 horas, pegar 200 e poucos quilômetros para voltar para casa... Aí, quantos colegas meus já se acidentaram em estrada É fazendo pesado, isso? Muitos. pesado. É porque isso não vira manchete, mas muitos, Arthur, muitos. Entendeu? Muitos já. Não, com certeza. Seu nível de atenção lá embaixo. Bah, Depois de um de plantão reflexo, pesado, de tudo. você está quebrado, quer dormir. Né? Então, Precisa, né? Na verdade. não é... É difícil. Né? É bem... difícil. E aí você já falou, então, de um assunto, deixa eu pegar logo o gancho, que eu já quero perguntar, né? Nessa curta conversa que a gente teve aqui, você já falou de tantas coisas que você trabalha, que eu quero perguntar exatamente isso. Como é que você dá conta? Vou até pegar uma pergunta que suas pacientes fazem para você, porque você, mastologista, consultório, cirurgião geral, então você opera, você trabalha no SAMU, né? Você é gestora lá do Agamenon Magalhães, mãe, né? Mãe, mulheres, Mãe, né? mulher, né? Toda a vida pessoal também. Tem. Como é que consegue dar conta? São Ai, muitos pratos para equilibrar. Muitos né? pratos para equilibrar. Muitos pratos. Na verdade, é um das nossos grandes desafios, né? Porque a medicina é aquela coisa. A medicina a gente sabe fazer e aprende a fazer. Só que a vida vai ganhando proporções. É a dor do crescimento, né? Você vai ficando mais madura, aí vem filho, vem casa, vem funcionária em casa, que você precisa administrar. Eu digo que eu tenho uma terceira empresa, né? Dentro de Que casa. é a casa. É uma terceira empresa. Você precisa gerir financeiramente essa empresa. Você precisa gerir, administrar essa empresa. Não é fácil, Arthur. Inclusive, eu dei um aulão aí na internet, não sei se o pessoal que me acompanha aí no Instagram viu, mas é exatamente sobre isso. De tanto me perguntarem e de tanta gente vir no direct dizendo assim, eu te admiro muito porque você ainda consegue malhar, porque a exigência é muito grande. A gente precisa estar bonita, a gente precisa estar com o cabelo em dia, a unha em dia, né? É sobrancelha, a mulher tem muita coisa, Deixa é eu muito pegar difícil. um gancho aí. A exigência é muito grande ou a gente quer? As duas coisas. A gente quer. As duas Principalmente nós, vamos dizer assim, que temos ambições, que queremos, obviamente, melhorar nossa vida, que não nos conformamos com a zona de conforto. A gente quer. Porque, claro. obviamente, aí diz a exigência. Ninguém me obriga. Não. A gente não pode dizer que a gente é completamente... que a pressão social não interfere em nada na nossa vida. Porque a ambiência, ela é... Até porque ninguém quer ser visto pelos outros como um fracassado. Lógico. E outras. Existem preços que você tem que pagar na medida que você escolhe determinadas coisas. O sucesso custa um não preço. tem um preço. Alto. Você quer o consultório chique lá do shopping, Isso. que eu tenho? Tem que pagar. Você não vai chegar lá descabelada, não, meu tem filho. almoço Porque... grátis. Não chegue descabelada, porque não é o que o paciente vai esperar. Eu até falo muito nas redes, né, que eu uso o exemplo, o doutor de alto valor e o doutor pé sujo. Você escolhe quem você quer ser. Mas você vai pagar um preço. Eu vou hoje, eu vou sem fazer minha barba, vou com minha camisa mais ou menos amassada, vou de qualquer jeito. É uma decisão sua. Agora você vai pagar um preço por isso.
né? Não tem como você, eu quero ser um high ticket e você chega lá Não adianta você dizer assim, eu quero ser juiz e você não querer estudar para ser juiz. Exatamente. Você não vai ser. Exatamente. Então é isso. No momento, olha só. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito clara na nossa cabeça. Isso para mim já é muito claro hoje. A organização das ideias, ela é muito importante para o seu caminho. Você precisa decidir. Tudo parte de uma decisão. O seu comportamento vai ser guiado por sua decisão, ou pelo menos deveria ser. O que acontece muito hoje? Por que tem muita gente aí perdida? Gerenciamento de tempo parte disso. Qual é a minha decisão? O que eu decido ser? O que eu decido que é importante para mim? Quais são os pontos mais importantes da minha vida? No momento que você decide aquilo, gerencia o seu comportamento, direciona o seu comportamento. Então, lá atrás, quando eu decidi ser médica, o que direcionou o meu comportamento? A minha decisão. No momento que eu decido ser médica, eu preciso estudar 12 horas por dia, eu preciso não ir para festa, porque eu estou estudando para fazer a prova de vestibular, que na época... né? Era muito difícil. E ainda é para as universidades públicas. Muito difícil. Muito difícil. Então, veja... E outra, para a universidade particular, a dificuldade é outra. Né? Não é tão difícil entrar, mas é difícil se manter lá dentro. Financeiramente falando. A gente exatamente. Era difícil entrar e difícil sair do ponto de vista você de escolhe conteúdo. O seu difícil, né? Então, assim, na hora que você decide, aquilo vai direcionar o seu comportamento. E é por isso que a gente, voltando à tua pergunta de como eu consigo fazer tanta coisa, primeiro entenda ali e se para onde você está indo. Porque para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, você está sendo jogado pela vida, você não está tomando as decisões que, na verdade, fazem o ponteiro andar, você dissipa e você não sai do lugar, entendeu? Você precisa decidir e, a partir dali, o seu comportamento vai ser guiado. Então, é o que eu digo, você pode andar do jeito que você quiser? Pode. Pode, claro. Mas isso é coerente com o que você escolheu para a sua vida? Você que está aí em casa, se achasse hoje a lâmpadazinha do Aladim e saísse um gênio, quais são os seus 3 pedidos? Você saberia o que pedir? Você já parou para entender quem é você, aonde você está e para onde você está indo? Parte disso. A vida parte dessa premissa, na minha opinião. Não, você não vai, porque você vai ser incoerente com aquilo que você quer. É a coisa do crescimento. Você quer crescer para que lado? Exatamente. É vetor. Você tem que estar em consonância com o lugar onde você quer chegar. Então, é claro que uma pessoa que talvez tenha feito as escolhas que eu fiz, de me colocar, que tem a ver com quem eu sou, porque também as escolhas têm muito a ver com quem nós somos. Não é verdade? Verdade. Não adianta eu tentar escolher ser igual a você, se eu não me pareço com funcionar. você. Não é? Às vezes o que te contempla não me contempla. Eu acho que felicidade não tem... Todo mundo, na verdade, quer ser feliz. Qual é a real? Tudo que você faz é para ser feliz. É verdade. Não é verdade? São 2 coisas que nos movem. Ou fugir da dor, ou seguir por prazer. Por prazer. Mas é isso. É isso mesmo. É dor e prazer. A felicidade é prazer. É prazer. Então, assim, você quer ser feliz. É o que todo mundo quer em todos os âmbitos da vida. É o que a gente tenta, para o que a gente trabalha. E quando eu digo trabalha, não é trabalho, ofício. Você trabalha na sua casa, você trabalha em cima dos seus filhos, você trabalha com a sua esposa para ser feliz. Verdade. Não é verdade? Então, assim, você tem que saber o que lhe contempla em termos de felicidade para que suas atitudes, o seu comportamento, a sua vestimenta, a forma como você se comunica, tudo seja condizente com o que você busca. O que você não pode é ser incoerente, que é o que a gente vê muito hoje. E talvez por isso tantas pessoas adoecidas. Você tem um discurso, mas as suas atitudes não são coerentes com o seu discurso. Ou, às vezes, pior. Você tem discurso e atitudes e você quer resultados completamente diferentes. É verdade. Não tem como. Não tem como. Não existe essa mágica. Meu discurso é assim, eu sou assim, minha atitude é assim, eu sou assim. Mas eu quero faturar alto, quero ter uma clínica de luz, quero ser uma autoridade na área da medicina. Mas eu não estudo tanto, eu não me esforço tanto, eu não me projeto, eu não vou para congresso, eu não quero me ser... atualizo. Como é que você quer ter o resultado, então? Quer que caia no colo? Não vai, né? Não vai. Até porque você vai ser frustrado. Até porque se existe justiça, seja lá no que você acredita, divina. Veja, livre-arbítrio, tá aí. Você tem um direito de escolha. Não tem como plantar abacaxi, colher morango, né? Nem Deus vai te dar de graça se tem um outro ali plantando e arando a terra. Exatamente. Se a gente parte de uma justiça, de uma força, de um universo, seja de como queira chamar, seja do Deus, do universo, da energia, do que for, ele não vai ser injusto.
Então, ele não pode pegar um que está arando e lhe dar de bandeja, porque você está rezando e pedindo, exatamente. pelo amor de Deus, me Não bota vai. no meu colo. Não Né? vai. É impossível. Querida, que podcast bacana. Adoro. Chega, tô triste agora que a gente já vai ter que acabar, encerrar. né? É, Que bom, que foi ótimo. ótimo. Passou voando o tempo. Né? Muito bom conhecer um pouco mais da sua história, da sua jornada. Obviamente eu já lhe acompanho, né? A gente já se conheceu pessoalmente em outras épocas, né? Na área da medicina, trabalhando em campanha para a área médica. E tenho lhe acompanhado nas redes, tenho visto com grande satisfação essa sua evolução também dentro do digital, esse seu novo posicionamento, também você dedicando energia à sua comunicação, e eu tenho certeza que você vai estar colhendo excelentes frutos muito, muito em breve, além dos que você obviamente já colhe como excelente médica, e que daqui a pouco você vai estar voando muito alto. Eu torço muito por isso. Muito obrigada, eu agradeço demais. Quero deixar aqui no espaço um recadinho, você que ainda não me segue, @dra.vanessa com V, não W, Vanessa Leal, quem quiser segue lá. Tem o site www.dra.vanessaleal.com.br. A gente está lá no Instagram falando de mama, né, da mastologia, que é o que eu faço todo dia, é meu lugar comum, mas que interessa muito a quem passa por isso ou tem alguém passando. Mas a gente agora fala também de outras coisas que vocês me perguntam muito no direct: gerenciamento de tempo, técnicas de bem-estar, e a espiritualidade, gratidão. A gente vai andando por vários caminhos, porque já é o que a gente faz no consultório todo dia com as nossas pacientes, né? Exatamente. E assim eu acredito que você vai poder ajudar ainda mais pessoas, A realizar ainda mais o seu propósito. A ideia é essa, é Eu ajudar. tenho certeza, até feito você disse, agora você está falando no microfone. É. Né? E está servindo. E está servindo, e você já está sentindo esse retorno, as pessoas já estão se comunicando mais com você, tirando dúvidas, perguntando. E falando assim, né? eu precisava ouvir essa mensagem hoje. A gente tem Isso um é muito feedback. gratificante, né? Quando você, às vezes você fala uma coisa que você está sentindo e aquilo conecta diretamente com o que a pessoa está passando, e ela, ao ponto dela lhe dar esse feedback. Eu precisava assistir esse vídeo, eu precisava ouvir escutar isso. Poxa, é exatamente o que eu estou vivendo agora. O poder da rede é tão incrível, Arthur, que é assim, pra gente, eu que não fazia parte disso, né, como eu estou fazendo hoje, tem pessoas que dizem assim, por exemplo, eu sumi 2, 3 dias, porque viajei, eu fiquei doente. Eu estava com saudade. Como se fosse uma pessoa íntima, próxima. Nunca lhe viu pessoalmente. Nem é teu paciente, né? E aí, quando você olha para esse lugar, você também começa a entender que o paciente que está lá esperando por você, aquela consulta que está durando 1h, 1h20, ela não está no exame da mama. Não. Ela vai muito além disso. Ela vai num acolhimento que vai muito além disso. E eu passei a entender também, depois que eu comecei a visitar esse mundo digital, e é por isso que eu quero deixar aqui, que eu acho que talvez desperte você aí em casa, que o que você tem hoje, que às vezes a gente não entende, a bagagem que carrega, a gente acha que é lugar comum, na verdade, pode oferecer muita coisa ao próximo. Verdade. Então, por exemplo, a caminhada que eu já fiz, o que eu já estudei de psicologia, de psiquiatria, de viagens que já fiz, de locais onde já estive, de conhecimento de tanta coisa, tem gente que daria tudo para poder ter um pouco disso. E a gente, às vezes, não está entregando isso a ninguém. Né? Então, o que a gente está fazendo com o que a gente ganhou da vida? Ganhou, claro, batalhou também. A gente precisa entregar. E é isso que eu estou tentando fazer hoje na rede, tenho tido feedbacks assim maravilhosos, ótimos. Eu tenho certeza que vai continuar recebendo muitos. Né? E eu agradeço por esse espaço aqui. Você toca numa ferida muito eminente, né? Que não é só a questão da mama, mas sim a questão psicológica, emocional, né? Do seguidor. Que feito você mesmo disse, não é paciente seu. Nunca foi. Nem tem, às vezes, a doença que você trata. Ele está lhe acompanhando por outras coisas, outros motivos. Às vezes, por um determinado vídeo que conectou com ele, que tocou ele, ou às vezes, pelo seu próprio jeito de ser, e as informações que você vai trazendo está agregando valor para a vida daquela pessoa. É isso. Né? Então, bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido até agora. Foi um podcast incrível, eu me diverti muito. Espero que vocês também tenham aprendido bastante. E eu aguardo vocês no próximo Como Toca.